Minha amiga e meu amigo, o jornal O Estadão trouxe nessa última terça-feira, de 17, uma reportagem dando conta de que o Tribunal Distrital Médio da Flórida, Estados Unidos, emitiu uma citação contra o ministro Alexandre de Moraes. E que essa citação é em virtude de uma provocação das empresas do grupo de mídia Trump e a Rumble, empresas americanas. A mídia Trump é pertencente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E a acusação que pesa contra Alexandre de Moraes, naquele tribunal, é censura de conteúdos nas redes sociais no Brasil e contra cidadãos americanos ou brasileiros protegidos pelo governo americano por estar legalmente naquele país. E isso caracteriza a violação da primeira emenda da Constituição Americana, que é levado muito, muito a sério, extremamente a sério, pois essa emenda ela trata da liberdade de expressão e para os americanos ela é sagrada e irremovível, intocável. Essa citação é a segunda que a justiça americana faz. A primeira citação ocorreu em março, porém sem sucesso, porque o ministro Alexandre de Moraes simplesmente ignorou. Essa segunda citação era diferente. É a segunda e é a última. Alexandre de Moraes tem 21 dias para se manifestar, para responder à ação, ou apresentar uma petição contestando o processo. Ele responde à ação ou faz uma petição contestando o processo. Caso contrário, se ele não fizer nenhuma coisa e nem outra, fizer o que foi feito na primeira vez, dar de ombro, não está nem aí, ignorar, o processo vai seguir, vai correr a revelia, independente da manifestação ou presença dele. E aí o que passa a valer é a versão das empresas que se diz violadas por ele e que provocaram a justiça americana. As empresas em questão, a Trump Media e a Rumble, elas pedem indenização por prejuízos reputacionais e perdas de receita, além de compensação financeira e a responsabilização do ministro Alexandre de Moraes. Repito, essa é a segunda citação. A primeira, ele ignorou. Essa segunda é a segunda e última, não tem terceira. Se ele não se manifestar, o processo vai correr a revelia e o que vai valer é a versão das empresas que estão questionando, que estão provocando a justiça para tomar providência contra Moraes. Senhoras e senhores, se me perguntarem o que eu acho que Alexandre de Moraes vai fazer, vai ignorar? Novamente? Vai fazer as manifestações legais que a justiça americana rege? Não sei. Não sei. Alexandre de Moraes tem um hábito de dobrar a aposta. E dobra a aposta porque até agora não sofreu nenhuma reprimenda. Ele devia ter noção da gravidade desse ato. Eu, no lugar dele, responderia. Mesmo porque, além desse processo, existem muitos outros no qual ele é mencionado ou lembrado, que se for atestado a sua participação, vai trazer sérios problemas para ele. E esse fato da negativa só vem a agravar a situação dele ainda mais. Todos sabemos que a justiça americana, o governo americano, melhor dizendo, tem a pretensão de sancioná-lo com a lei Magnitsky, que ainda não veio, mas pelo que tudo indica, virá
no tempo do governo americano. E a gente tem visto que o próprio Supremo Tribunal Federal, os demais juízes que compõem aquela corte, endossam o comportamento do ministro Alexandre de Moraes sob a alegação de que a nossa cidadania é inviolável. É. A nossa cidadania, a nossa soberania, melhor dizendo, é inviolável e sagrada. Porém, as decisões que o ministro Alexandre de Moraes tomou daqui do Brasil atingiu os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, quando ele ameaçou de lutar, de censurar, de tirar do ar, quando ele decretou prisão de uma brasileira que vive e mora nos Estados Unidos há 25 anos, é cidadã americana, pois assim foi naturalizada, casada lá, filhos lá, família lá, emprego lá, e e o Alexandre de Moraes, por essa brasileira ter feito uma postagem nas redes sociais lá nos Estados Unidos, numa plataforma nos Estados Unidos, ele tomou conhecimento aqui e decretou a prisão dela. Ou seja, decretou a prisão de uma cidadã agora americana. Ele cometeu, então, uma falha contra as leis americanas. Então, não cabe aí falar em soberania. Mesmo porque todas as medidas a serem tomadas pela justiça brasileira contra cidadãos e empresas americanas é primeiramente preciso passar pela Secretaria de Estado americano, para eles analisar se aquilo caracteriza crime ou não. Ele foi diretamente, muitas vezes através de e-mail, intimando, ameaçando, de sancionar e outras coisas mais. Então, a coisa é muito, muito mais grave do que a gente possa imaginar. Já pensou um ministro da nossa mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal, condenado nos Estados Unidos? E o pior, com mandado de prisão em aberto, tendo inserido o seu nome na lista vermelha da Interpol, tudo isso pode acontecer, meu irmão. Tudo isso pode acontecer. E a probabilidade de acontecer é muito maior de que não acontecer. Está no caminho para isso. Está no caminho. Agora, deve ser muito triste para o ministro Alexandre de Moraes que aqui no Brasil mostra a sua influência, mostra a sua força, muitas vezes influência e força questionável, com contornos de legalidade, está se encontrando nesse momento sobre essa situação de ser julgado pela justiça americana, correndo os riscos dos quais eu mencionei. É péssimo para o ministro Alexandre de Moraes, igualmente péssimo para a imagem do nosso conceituado judiciário brasileiro. Esse fato da empresa Hambro e a Trump Media não é o único. Não é o único. Tem muitas outras questões ainda que a justiça e o governo americano estão se debruçando sobre. Que se porventura for mencionado, for comprovado que alguma autoridade, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes esteja envolvido, exemplo, o caso Felipe Martins, vai ter problemas seríssimos. Um próprio funcionário americano já está se dando para uma delação premiada para dizer como o nome de Felipe Martins foi inserido no sistema, no computador do Serviço de Imigração americano. Isso para eles é extremamente sério. Trata-se de política de fronteira. Então, se eu fosse o ministro, até para ganhar tempo e mostrar boa vontade, eu responderia. Ainda para ganhar tempo. Porque eu não sei se algo que faça vai justificar. Pelo menos não vai ser visto como descaso, como desrespeito, vindo a potencializar
as punições que virão em virtude de outros fatos. Finalizo repetindo. Esses acontecimentos é ruim para a imagem do ministro Alexandre de Moraes, que, pelo que tudo indica, deu causa, fez por merecer, e é ruim para a imagem do Brasil como um todo, sob especial a nossa justiça, que precisa criar uma política para se revigorar, para fortalecer, e não o contrário.